Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Pense em todas as demandas sobre o nosso tempo. Acho que nunca estivemos tão ocupados. As opções para gastar nosso tempo são tantas e muitas delas são boas. Talvez nosso esforço para reservar tempo para frequentar o templo, para prestar atenção no templo. Há um ótimo artigo de Michael Austin sobre o sacramento da atenção e ele diz que há uma razão para usarmos o termo prestar atenção. Isso nos custa algo. Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o seu apresentador. Estou aqui com a voz da alegria em pessoa, John Bytheway. John, estou falando sério. Você sabe quantas pessoas que estão ouvindo já ouviram sua voz ao longo das décadas? Você não é tão velho assim, mas ao longo das décadas elas ouviram essa voz da alegria. Não, isso é um pouco antigo. Sim. Comecei quando tinha 5 anos. Sim, lembro-me daquela primeira palestra. O que eu gostaria de ter sabido no jardim de infância. É verdade. Olá, John. Temos o privilégio de ter de volta ao programa o Dr. Jordan Watkins. Jordan, bem-vindo de volta. Obrigado. Estou muito animado por estar aqui. Jordan, estou ansioso por isso há muito tempo. Há meses, conversamos sobre o que você faria este ano. Passamos pelo período em Missouri. O que vem à sua mente quando pensa que não ficaremos muito tempo em Nauvoo? Estou obcecado pela sessão 128, quando eu tinha 12 anos e fui fazer batismos pelos mortos. Adoro essa atividade porque depois íamos ao Der Rathskeller comer pizza. A ideia do trabalho vicário e da conexão com o mundo espiritual. Quanto mais envelheço, mais penso em como é incrível e maravilhoso poder fazer coisas aqui que têm impacto lá. Onde mais você pode fazer isso? Adoro isso. Adoro falar sobre isso. É fascinante. E o que isso diz sobre o Senhor? Que isso faz parte do seu trabalho, Jordan? Como você estudou hoje, e eu sabia que você adorava isso antes mesmo de conversarmos, o que vamos fazer hoje? O que te deixa animado? Vamos fazer muitas coisas. Gostaria de começar por um lugar improvável, um escritor sérvio. Há um conto que ele escreveu em 1981. O nome dele é Danilo Kiss. Ele publicou esse conto. Vou resumir a história para vocês. É sobre uma estudiosa que viaja para Estocolmo. A convite de seu guia, o guia do narrador, ela passa a noite na Biblioteca Real da Suécia. Ela descobre algo na biblioteca chamado Enciclopédia dos Mortos. Ela percebe que cada sala está organizada em ordem alfabética. E dentro desses livros, ela encontra um registro de todas as pessoas que morreram, incluindo seu pai, que faleceu apenas alguns meses antes. E ela escreve isso. O que torna a enciclopédia única, explica ela, é a maneira como ela retrata as relações humanas, os encontros, as paisagens, a infinidade de detalhes que compõem a vida humana. A referência ao local de nascimento do meu pai não é apenas completa e precisa, mas é acompanhada por detalhes geográficos e históricos, porque ela registra tudo. Então, essa enciclopédia, explica o narrador, é uma criação de uma organização religiosa que, na verdade, diz o narrador, deve ter membros em todo o mundo pesquisando incansavelmente e discretamente obituários e biografias, processando seus dados e enviando-os para a sede em Estocolmo. O narrador continua dizendo que os compiladores são motivados pela crença na ressurreição e que compilam seu vasto catálogo em preparação para esse momento. Seu programa democrático enfatiza uma visão igualitária do mundo dos mortos. Uma visão que é, sem dúvida, inspirada por algum preceito bíblico e visa corrigir as injustiças humanas e conceder a todas as criaturas de Deus um lugar igual na eternidade. Portanto, este é um conto fictício de 1981 escrito pelo escritor sérvio que acabou publicando-o com uma coleção de outros contos e incluiu um pós-fácil mais tarde na versão publicada, dizendo que, pouco depois da publicação, viu um artigo de revista sobre essas pessoas em Salt Lake City que tem esses arquivos incomuns no granito de nas montanhas rochosas que meticulosamente reúnem todos esses registros de todo o mundo. O artigo menciona até mesmo que eles realizam batismos pelos mortos para garantir o batismo retroativo de seus ancestrais. O artigo diz que eles levam sua tarefa muito a sério. Toda essa história fala sobre a preocupação humana com os mortos. Sim. É uma preocupação geral, incluindo registros dos mortos, e claro, esse será o nosso foco principal hoje. Uau, Jordan, que maneira de começar. Isso é fantástico. Agora, John, Jordan esteve conosco há 4 anos. Acho que alguns ouvintes se juntaram a nós desde então. Você poderia falar sobre Jordan para nossos novos ouvintes? Sim. Jordan Watkins é professor associado de História e Doutrina da Igreja na Universidade Brigham Young.
Ele nasceu em Alpine, Utah, e serviu na missão de León, no México. Ele é bacharel em História pela Universidade Brigham Young, mestre em História pela Claremont Graduate University e doutor em História Americana pela UNLV. Ele foi coeditor dos documentos de Joseph Smith. É autor de Escravidão e Textos Sagrados, a Bíblia, a Constituição e a Consciência Histórica da América Pré-Guerra. Uau! Antebellum significa pré-guerra civil, é isso mesmo? Isso mesmo. Atualmente ele está editando uma coleção de fontes primárias sobre escravidão e religião no século XIX para Routledge. Ele e sua esposa Maddie têm 2 filhos, Emerson e Holland. Eles completarão 3 anos daqui a 2 meses, no momento desta gravação. É uma fase divertida. Estamos muito felizes por ter você de volta. Já estou fascinado. Só a apresentação do Hank já valeu a pena estar aqui. Sim, Isso foi fantástico. Alguém está sussurrando no ouvido deles. sim, é um assunto interessante. Isso foi lindo. Jordan, você tem um bebê recém-nascido. Para fazê-lo dormir, você simplesmente lê para ele alguns dos artigos históricos que você vasculha? Sim, eu apenas pego meu livro. Bem, não o seu livro, não o seu. Não. Basta pegar meu livro, ler algumas linhas e ele já está convencido. Sim, isso é ótimo. Bem, somos gratos a Maddie por ter deixado você ir, porque isso dá muito trabalho. Uma criança de 3 anos e outra de 2 meses. Ela se adaptou melhor do que eu. É mesmo? Por que não começamos com o manual Vem e Segue-me? Pois sei que Jordan tem muito a compartilhar. O título desta lição é Uma Voz de Alegria para os Vivos e os Mortos. Em agosto de 1840, Jane Neyman, enlutada, ouviu o profeta Joseph falar no funeral de seu amigo Seymour Brunson. O filho adolescente de Jane, Cyrus, também havia falecido recentemente. Para aumentar sua dor, Cyrus nunca havia sido batizado. E Jane se preocupava com o que isso significaria para sua alma eterna. Joseph se perguntou a mesma coisa sobre seu amado irmão Alvin, que também morreu antes de ser batizado. Então, o profeta decidiu compartilhar com todos no funeral o que o Senhor havia revelado a ele sobre as pessoas que morrem sem receber as ordenanças do Evangelho e o que podemos fazer para ajudá-las. A doutrina do batismo pelos mortos emocionou os santos. Seus pensamentos se voltaram imediatamente para os familiares falecidos. Agora, havia esperança para eles. Joseph compartilhou da alegria deles e, em uma carta ensinando essa doutrina, usou uma linguagem alegre e entusiasmada para expressar o que o Senhor lhe ensinou sobre a salvação dos mortos. Que as montanhas gritem de alegria e todos os vales clamem em alta voz. E todos os que estão nas terras áridas anunciem as maravilhas de seu Rei eterno. Uau! Que maneira de começar! Tudo bem, Jordan. Para onde devemos ir a partir daqui? Chegaremos lá eventualmente, prometo que chegaremos a Jane Neyman, Cyrus e Seymour Brunson em 128. Chegaremos lá. Pode ser útil começar com uma estrutura um pouco mais ampla e, então, abordaremos grande parte do contexto do batismo pelos mortos, juntamente com algumas dessas outras seções. Uma das maneiras de enquadrar isso vem na seção 19 de Doutrina e Convênios. É onde o Senhor instruiu Martin Harris a doar livremente seus bens para financiar a impressão do Livro de Mormon. Agora, suas instruções subsequentes têm ligações temáticas claras com o batismo pelos mortos. Antes disso, descrevendo a profundidade de seu próprio sofrimento, ele disse: Eu, Deus, sofri essas coisas para que todos não sofressem, se arrependessem. A encarnação e a expiação de Cristo são um tipo singular de trabalho de procuração. É o ato de alcance mais e a provisão mais ampla em favor dos vivos e dos mortos em toda a história da humanidade. Seu corpo substituiu todos os nossos corpos, não apenas salvando-nos de sofrimentos desnecessários, mas também nos dando a oportunidade de imitá-lo, realizando trabalhos de caridade em favor dos vivos e dos mortos. Em outras palavras, estou dizendo que o sacrifício vicário de Cristo dá vida a todos os outros tipos de trabalho de procuração, permitindo-nos tornar-nos salvadores na montanha Sião desde o início, desde a fundação da terra. E voltaremos a esse ponto mais tarde. A vicariedade era e é o plano. Não é um plano B, é o plano A.
O que espero que vejamos ao longo dessas sessões é o trabalho de procuração em todas elas, certamente no ensino do batismo pelos mortos em todos os outros lugares também, e espero que isso nos permita ver o trabalho vicário ao longo de nossas vidas para nos tornarmos mais ousados, capacitados para imitar Cristo, fazendo pelos outros o que eles talvez não possam fazer por si mesmos. Isso é fantástico. Quando comecei a me preparar para esta conversa, pensei em fazer uma abordagem cronológica direta, apresentar o contexto inicial e discutir as revelações com esse contexto em mente. Depois de passar algum tempo com essas sessões, especialmente a sessão 128 que mencionamos, acho que uma abordagem diferente seria melhor. Sabemos que a sessão 128 tem uma estrutura e uma lógica notáveis. Ela está enraizada em um momento histórico específico e falaremos sobre esses detalhes. Ela se move livremente através do tempo e do espaço, baseia-se em várias passagens bíblicas, narra o aparecimento de várias, eu diria, figuras históricas. Às vezes você até se pergunta, Joseph Smith perdeu o fio da meada ao apresentar a carta? Ele meio que se distrai, mas nunca perde o foco. Ele sempre volta ao assunto em questão. O que quero dizer é que quero usar a sessão 128 como modelo para esta conversa. Pode fazer sentido trabalhar cada uma das sessões, fazer algumas digressões contextuais ao longo do caminho, tudo em um esforço para tentar esclarecer essas sessões. Gostaria apenas de dizer que acho importante mencionar que vou recorrer aos estudos de amigos e colegas que fizeram um trabalho árduo nessas sessões. O estudo em si pode ser uma espécie de trabalho indireto. Muitas pessoas já fizeram esse trabalho e estou me baseando nelas. Então, o estilo de 128, bem onde Joseph apenas nomeia todas as pessoas que apareceram, né? Eu gostaria, para começar, de mencionar algumas dessas pessoas nas quais vou me basear. Phil Barlow, Sam Brown, Alex Ball, Alex Smith, Lisa Tate, Chad Orton, Matt McBride, Ryan Tobler, Jenny Webb, Andy Hedges, John Durham Peters, Mike McKay, Amy Harris. Há outros. Essa é uma lista de nomes. Amy Harris escreveu recentemente um livro muito bom sobre o tema, Redimindo os Mortos em Doutrina e Convênios. Esses são alguns dos estudiosos que vamos consultar para nos orientar sobre esses desenvolvimentos. Já mencionamos Alvin. Acho que esse é um contexto importante para começar. Mencionei a seção 19. A seção 19 fala sobre um livro. O livro de Mormon fala sobre um corpo, o corpo de Cristo, corpos e livros que deram início à restauração. Outro exemplo disso é Moroni aparecendo em 1823. Joseph lembrou em seus registros dizendo suas mãos, braços, pés e pernas. Ele diz que o dono do corpo então falou e contou a Joseph Smith sobre o quê? Um livro. Então você tem um corpo e um livro. O que Joseph precisava fazer? Ele precisava ressuscitar aquele livro. E sobre o que é o livro? Bem, sabemos sobre o que é o livro. É sobre uma história de luta, a luta de um povo, a destruição de um povo, a separação de uma família, apesar dos melhores esforços dos pais, a separação e a destruição de um povo, apesar dos melhores esforços dos profetas. O que Joseph faz? Ele ajuda a ressuscitar esse registro. Ele permite que esses pais clamem do pó para contar aos seus descendentes o que Deus fez por eles. O que Moroni faz nessa aparição inicial? Ele também aponta para outro registro, a Bíblia. Ele cita passagens bíblicas, incluindo o retorno de Elias. Elias vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, como os profetas do livro de Mormon. Elias vai ajudar a curar a separação entre as gerações, entre os vivos e os mortos. Estou apenas sugerindo que logo no início da restauração, isso prepara o terreno para que profetas do passado, pessoalmente ou por meio de registros substitutos, apareçam a Joseph para lhe dar a verdade, os poderes e as práticas que ele não poderia obter de outra forma. Joseph não pode obtê-los sozinho. Ele precisa que essas pessoas voltem para ele. Ele precisa que seus corpos retornem e precisa dos registros, e isso nos permite, por sua vez, ajudar no trabalho de substituição. Tudo isso aponta para uma interdependência divina. Precisamos uns dos outros, precisamos de nossos corpos, precisamos de nossos registros. Há um problema que a aparição de Elias ou a promessa do retorno de Elias destacam. Poderíamos descrevê-lo como um problema de separações, separação entre Deus e seus filhos, separação entre os filhos de Deus, até mesmo separação entre os filhos de Deus e a terra. Estou pensando em separação em termos espaciais, distância de Deus. Também atitudes. Sabemos que a separação em si não é algo negativo. A separação pode nos permitir crescer. Ter alguma separação uns dos outros nos dá um senso de identidade.
individualidade. A separação também pode ser, é claro, destrutiva, divisiva, alienante. Pode nos levar a nos afastarmos de Deus, a nos voltarmos uns contra os outros e a nos voltarmos contra a terra. Queremos superar essas separações. O retorno de Elias, penso eu, é em parte uma resposta a essas separações. Você mencionou Alvin na introdução. Pense nisso como a separação inicial que Joseph Smith experimentou. Joseph passou por muitas mortes ao longo de sua vida. Isso realmente começou com seu irmão mais velho, Alvin, que faleceu em 1823. Alvin era um filho amado, um irmão querido, que contribuiu enormemente para a economia da família, uma espécie de trabalho de procuração em nome de seus irmãos mais novos. Após o aparecimento de Moroni, em 1823, Alvin encoraja Joseph a seguir as instruções do anjo. Como você sabe, alguns meses depois, em novembro, ele faleceu. Foi-lhe prescrito calomelano para cólicas estomacais severas, o que pode ter piorado seu estado, e ele faleceu muitas décadas depois. Um irmão, William Smith, afirmou que o ministro presbiteriano local pelo menos insinuou fortemente que Alvin tinha ido para o inferno, e não sabemos exatamente se isso aconteceu. É certo que muitos ministros cristãos da época advertiam os indivíduos não convertidos e que não frequentavam a igreja que o inferno os esperava. Isso se relaciona com o amplo dilema teológico que surge da crença em um Deus justo e do fato de que tantos filhos de Deus vivem e morrem sem conhecer a Cristo. Em 1823, Joseph não tinha essa resposta e claramente se questionava sobre o destino de seu irmão. Ele nem mesmo parece ter a resposta quando recebe a visão. Seção 76. Talvez isso lhe tenha dado algum conforto. Ele pode ter assumido que tudo bem, acho que Alvin estará no reino terrestre, porque você precisa do batismo. Em janeiro de 1836, ele tem uma visão de Alvin no reino celestial, sobre a qual falaremos mais adiante neste ano. Isso provavelmente acalmou muitas das preocupações de Joseph, porque ele aprendeu que sim, todos os que morreram sem conhecer este evangelho, que o teriam recebido se lhes fosse permitido permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Essa visão em si não mencionava o batismo pelos mortos. Joseph e outros santos devem ter se perguntado: sabemos que precisamos do batismo. Alvin está no reino celestial e não entende muito bem como isso funciona. Acho que isso influencia seus ensinamentos. Em 1838, ele respondeu a uma série de perguntas que, segundo ele, as pessoas costumavam fazer. Uma das perguntas era: se a doutrina Mormon é verdadeira, o que aconteceu com todos aqueles que morreram desde os dias dos apóstolos? Estamos em 1838. Ele diz que todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho ser ministrado por um homem inspirado na carne devem recebê-lo na vida futura antes de finalmente serem julgados. Ele não diz nada sobre o batismo pelos mortos. Ele tem a sensação de que há uma oportunidade aí. A morte de Alvin destaca esses problemas centrais. Estou sugerindo que a morte dele e outras mortes e sofrimentos abrem Joseph para uma revelação profunda. Essas são peças contextuais amplas que nos permitem avançar para algumas dessas sessões. Jordan, adorei essa explicação breve de que a expiação foi um evento vicário. Isso não é novidade. Todos devemos entender que fazer trabalho vicário não deve ser algo estranho. Foi isso que a expiação de Jesus Cristo foi. Lembro-me de assistir ao filme Mountain of the Lord, em que Wilford Woodruff explica que Joseph estava aprendendo linha sobre linha, e volto ao rei Benjamim para encontrar uma sugestão dessa ideia em Mosias 3, verso 11. Pois eis que seu sangue expia os pecados daqueles que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus a respeito deles, ou que pecaram por ignorância, e lá atrás há essa sugestão de que, ei, esperem um minuto. Algumas pessoas nunca ouvirão isso. Elas morrerão sem conhecer a vontade de Deus a respeito delas. Levou tempo e foi preciso aprender linha sobre linha, ver Alvin e tudo mais, para que elas chegassem até 128. Quanto mais estudo a família de Joseph Smith, mais você ama Alvin, a maneira como falam dele. Quando você começa a estudar a história da igreja, fala sobre Hiram, Lucy Mack, Joseph Sr., talvez até Samuel, e pensa, sim, eles tinham um irmão mais velho. No começo, Jordan, eu pensei, que pena que ele não pôde fazer parte disso. Este ano, estou vendo que ele foi uma parte importante disso. Ele continua aparecendo nos pensamentos e nas visões de Joseph. Então sim, há um membro da família Smith desempenhando um papel do outro lado quase o tempo todo. O que destaca aquele ponto do trabalho de procuração que veremos em 128,
como precisamos deles e que ilustração perfeita de como eles precisam de nós. Como temos corpos e podemos realizar essas ordenanças, podemos fazer coisas aqui, mas precisamos deles. E a história de Alvin destaca esse ponto, né? Sem Alvin, Joseph talvez não estivesse fazendo esse tipo de pergunta. Ele não estaria se perguntando, não estaria pensando sobre isso. Acho que é uma ilustração perfeita de alguns dos ensinamentos centrais dessas sessões. O desenvolvimento da compreensão de Joseph Smith sobre o trabalho pelos mortos veio em relação ao sofrimento dos santos. Seu próprio sofrimento em relação a Alvin e outras pessoas que ele havia perdido, mas também o sofrimento dos santos de maneira mais geral. No inverno de 1838, os santos eram refugiados religiosos, aliás, ao longo do século XIX. A maioria de seus contemporâneos não os queria como vizinhos. Ah, sim, nós assistimos a isso. Isso era verdade no Missouri. Era verdade durante todo o século XIX, especialmente porque os convertidos vinham das Ilhas Britânicas, no norte da Europa. Eles eram descritos por alguns de seus contemporâneos como pobres, preguiçosos, imorais e violentos. Nem todos pensavam assim sobre eles. Na verdade, esse é um dos períodos em que Joseph e outros líderes estão sofrendo na prisão, a Jornada dos Santos para Illinois. Eles encontraram refúgio do outro lado do rio Mississippi, em Quincy, e o povo de Quincy lhes proporcionou um alívio temporário muito necessário, e talvez isso tenha inspirado Joseph a pensar em proporcionar um alívio mais duradouro do outro lado do véu. Nos meses seguintes, os santos começaram a se reunir no que era chamado de Commerce, que se tornou Nauvoo, e se reuniram do outro lado do rio, no território de Iowa, em outubro de 1839, onde uma estaca foi organizada. John Smith, tio de Joseph, era o presidente. Alanson Ripley era o bispo anterior. Surge uma longa questão: onde nos reuniremos? Essa questão surge em parte devido à seção 124, na qual o Senhor dá instruções aos santos sobre a construção de um templo e do que é chamado de Casa de Nauvoo. Essa revelação também trata da reunião em Nauvoo, na qual o Senhor diz: aceito sua oferta. Vocês fizeram o que puderam no Missouri, não é mais necessário que vocês construam a cidade de Sião e um templo lá. Vocês vão construí-lo aqui em Nauvoo. Isso leva a algumas perguntas, incluindo a pergunta feita por John Smith. Algumas semanas após essa revelação de janeiro de 1841, John Smith viaja até Joseph Smith para descobrir o que o Senhor queria que os santos no território de Iowa fizessem. Temos que atravessar o rio para Nauvoo, dada a instrução do Senhor na seção 124? Talvez fosse isso que eles estavam perguntando, e o Senhor responde na seção 125 que eles poderiam se reunir nos lugares designados por Joseph, e este é o versículo 2, edificar cidades em meu nome, para que estejam preparados para o que está reservado para o tempo vindouro. Mais uma vez, ouço o Senhor dizer que não é mais necessário que todos os santos, se reúnam no condado de Jackson. Certamente também não é necessário que todos se reúnam em Nauvoo. É também um lembrete, ele está dizendo: construam cidades em meu nome. Não precisamos esperar por Deus e não devemos esperar que Deus estabeleça Sião. Deus não vai construir Sião para nós. É o que ele diz na seção 58. Vocês devem estar ansiosamente engajados em uma boa causa. Não estamos ansiosamente engajados na boa causa de edificar Sião. Não nos tornaremos o povo digno da Sião celestial. No versículo 3, o Senhor os instrui a construir uma cidade no território de Iowa e diz que o nome de Zarahemla seja dado a ela. Esse nome já havia sido escolhido pelos santos a propósito, então ele está apenas confirmando que sim, esse é um bom nome. É claro que esse nome é uma cidade proeminente no livro de Mórmon. O fato de eles a chamarem de Zarahemla, o que isso nos diz? Bem, isso nos diz que eles se importam com o livro de Mórmon, destaca sua afinidade com esse livro e, é claro, estabelece um precedente para nomes de lugares em Utah e em outros lugares onde temos nomes do livro de Mórmon aparecendo em algumas de nossas cidades. No versículo 4, o Senhor os instrui a se reunirem em Nauvoo e em todas as estacas que eu designei. Acho que isso se relaciona com o nosso tema mais amplo. É como se o Senhor sugerisse que sim, Nauvoo pode substituir, ser representante do condado de Jackson por enquanto. Ok. Buscar estabelecer Sião conforme está escrito nesta revelação. Esforçar-se para ser santos do Senhor. Esforçar-se para ser santos do Senhor é tão válido e importante em Nauvoo, na antiga ou moderna Zarahemla, em Nashville, Iowa, que a maioria das pessoas não conhece, ou em Nashville, Tennessee, ou em qualquer outro lugar do mundo. É tão válido lá quanto no condado de Jackson, onde quer que vivamos. Acho que o Senhor está dizendo que podemos nos esforçar para viver como pessoas semelhantes a Cristo e a Sião. Tenho certeza de que temos ouvintes em todo o mundo que nunca verão Nauvoo. Todos nós já estivemos lá.
é como um belo memorial. Ao caminhar pelos edifícios que permanecem e ver o templo no alto da colina, você não precisa ir lá para ter um testemunho de Joseph Smith e sentir o poder dos santos, mas ainda há um espírito no local. Há um espírito lá. Com certeza existe. Pouco antes da minha missão, fiz um semestre na Joseph Smith Academy, se não me engano. Na verdade, era a Universidade Brigham Young, na Nauvoo, e passei um semestre lá. Foi maravilhoso de certa forma, mas está entre as 10 cidades mais chatas do mundo. Especialmente depois das 5 da tarde, você sabe, no outono. Exatamente, exatamente. Há um espírito naquele lugar que ainda está lá. Você pode sentir isso no ar. Scott Esplin adora a frase que o anjo diz às mulheres no túmulo: venham ver o lugar. Há algo especial em venham ver o lugar. Tudo bem, Jordan, vamos para 126. Estou animado para chegar a 128. Você vai ter que me frear dizendo, não, esses também são importantes. Vamos fazer isso 126 na superfície. Os temas e mensagens de 126 são bem diferentes de 125. Essa revelação, a Brigham Young, também levanta questões sobre onde morar e onde trabalhar na sessão. Assim como o Senhor havia dito aos santos que não exigia mais que eles construíssem o templo no condado de Jackson e que sua oferta era aceitável ao Senhor. Agora, ele diz a Brigham, presidente dos 12, que ele não precisava mais deixar sua família e pregar e que sua oferta era aceitável. Agora, Brigham havia servido, é claro, em várias missões desde sua conversão em 1832. O que essas missões significavam? Bem, elas significavam separação temporária de seus entes queridos. Como diz a revelação, seu trabalho, seu esforço e suas viagens pelo Senhor tiveram um custo muito alto. Em 1832, sua primeira esposa, Miriam Works, faleceu, deixando Brigham e 2 filhos pequenos. Em 1834, Brigham se casou novamente. Ele se casou com Mary Ann Angel, que era realmente um anjo. Em menos de um mês, ele estava no acampamento de Sião e continuou suas missões após o nascimento de seu primeiro filho. Em outubro de 1834, mais filhos e mais missões se seguiram. No final de 1837, Brigham teve que fugir de Kirtland devido à perseguição, deixando Mary Ann para cuidar de seus 5 filhos. Provavelmente ouviu isso quando se reuniram no Missouri. Brigham diz, você parece que está quase na sepultura. Considerando tudo isso, considerando tudo o que ela estava fazendo, é surpreendente que ela não estivesse. Não é algo que se diga à sua esposa, porém? Sim, tente isso. Sim, veja no que dá. Sim, não tente isso de jeito nenhum. Provavelmente um indicador de tudo o que ela vinha fazendo. Em abril de 1838, Joseph recebeu uma revelação que ele já havia recebido em uma revelação como essa. Em abril de 1838, o Senhor instruiu Brigham a não ser canonizado. O Senhor instruiu Brigham a não deixar sua família novamente até que ele tivesse providenciado amplamente para ela. Francamente, não tenho certeza se isso aconteceu. Não sei bem como isso poderia ter acontecido. Os santos foram expulsos do Missouri logo depois disso. Mary Ann lembra-se de ter morado em 11 residências ao longo de 3 meses e ela estava grávida na época. Os santos se mudaram para Illinois, Brigham nos 12. Como vocês sabem, eles foram chamados para ir às Ilhas Britânicas. É difícil imaginar condições piores quando eles partiram. Todos nos lembramos da história, ou muitos de nós conhecemos a história de Brigham e Heber, que estavam muito doentes viajando na parte de trás de uma carroça e gritando "Viva Israel!", e essa é uma história linda. O que não falamos com frequência é sobre as condições de pobreza e doença da família de Brigham. Mary Ann havia dado à luz seu 7º filho 10 dias antes, e todas as 7 crianças estavam doentes quando Brigham partiu. Em 2 meses, ela ficou sem comida. Ela mora no lado de Iowa. Ela ficou sem comida, então o que ela tem que fazer? Bem, no inverno, ela entra em um barco com seu bebê e rema pelo rio Mississippi, e as ondas os molham. Eles chegam a Nauvoo, vão para a casa de alguns amigos lhes dão batatas e farinha, ajudam-nos a sobreviver. Ela faz essa viagem muitas vezes. Ela acaba recebendo um terreno em Nauvoo, e o que ela faz? Ela planta uma horta. Ela constrói uma cabana, ela coloca cobertores nas portas e janelas. É notável o que Mary Ann Angel enfatiza que o anjo faz enquanto o marido está fora. Ela está fazendo um trabalho de procuração pelo marido. Ela estava pregando o evangelho. Agora, quando ele volta para Nauvoo, em 1º de julho de 1841, ele vê a situação. Joseph Smith vai à casa deles 8 dias depois. Ele vê a situação das coisas que ele provavelmente já conhecia. Até certo ponto, ele dita uma revelação na hora, e imagino que o Senhor tinha em mente Mary Ann tanto quanto Brigham quando disse:
Sua oferta é aceitável para mim. Eu vi seu trabalho e seu esforço. É algo maravilhoso ouvir isso do Senhor. Essa é a palavra dele para todos nós, para todas as pessoas que trabalham e choram por Sião. Acho que todos nós ouviremos essas palavras no momento certo, espero. Então, o que o Senhor faz? Ele diz: Brigham, você pode enviar a palavra ao exterior, mas agora você não vai viajar para o exterior. Brigham e os 12 agora autorizarão os missionários, né? Eles vão autorizar missivas para representá-los novamente como procuradores. Os registros e os outros missionários vão representar Brigham e os 12 como procuradores. Brigham serviu em algumas missões curtas nos anos seguintes, mas é claro que a maior parte de seu trabalho depois disso se concentrou no trabalho administrativo da sede da igreja. Na verdade, Joseph fez um discurso pouco depois, no qual disse que os 12 agora estavam ao lado da primeira presidência e cuidavam dos negócios da igreja e que eles haviam conquistado o direito de permanecer com suas famílias. Todos nós precisamos encontrar um equilíbrio entre cuidar das pessoas mais próximas e daquelas que estão distantes. E Brigham estava cuidando das pessoas distantes. Agora era hora de ele cuidar das pessoas mais próximas. Precisamos descobrir esse equilíbrio. A vida cristã é vida e comunidade. A comunidade que buscamos é realmente com todos os filhos de Deus. Estamos tentando descobrir como amar a nós mesmos, nossas famílias e o mundo. É um grande desafio. Viver o Evangelho exige isso de nós. Outra coisa que direi sobre Brigham Young aqui é que ele foi instruído a cuidar especialmente de sua família a partir daquele momento e para sempre. Depois disso, ele começou a trabalhar. Eles construíram um lar melhor em. Além disso, sua família, como sabemos, tornou-se uma das maiores famílias da história americana, o que daria um novo significado a essa instrução. Acho justo dizer que nem todos os membros da família de Young acreditavam que ele cuidava especialmente deles. Suas 56 esposas se divorciaram dele. Há um exemplo extremo proeminente, Eliza Young, que mais tarde dá palestras sobre Brigham Young e escreve uma denúncia dizendo que esse sistema é horrível no outro extremo do espectro. Considere isto de Clarissa Young Spencer, uma de suas filhas. Ela escreve isso algumas décadas depois. Talvez seja influenciada pela mentalidade da Era de Ouro. Acho que suas palavras são bastante impressionantes. No dia do meu nascimento, um grupo de santos fez a viagem habitual a Brighton, e assim que chegaram ao destino, meu pai foi informado de que minha mãe havia adoecido. Para a grande decepção de seu povo, meu pai deu meia volta e voltou imediatamente para a cidade, a fim de estar com minha mãe durante sua provação. Como eu era sua 51ª filha, o nascimento de um bebê estava longe de ser uma novidade na família. Sua consideração por cada uma de suas esposas ou qualquer outro membro de sua família era tanta que ele renunciava de bom grado a qualquer prazer próprio se isso significasse conforto ou ajuda para eles. Ela acrescentou que sua constante preocupação com nossa felicidade e bem-estar o tornava querido por todos nós. O vínculo entre meu pai e eu, disse ela, era tão próximo como se eu fosse sua única filha, e tenho certeza de que cada um dos outros filhos sentia o mesmo. Sempre serei grata por ter nascido sua filha. Na opinião dela, pelo menos, Brigham cuidava especialmente de sua família. Isso é ótimo, Jordan. Se você perguntasse à minha filha sobre mim, acho que obteria alguma verdade. Nossos filhos sabem, nossos filhos têm um lugar na primeira fila. Ok, Jordan. O que devemos fazer a seguir? Vamos para 127 e 128, pois 126 sugere que somos chamados a cuidar daqueles que estão mais próximos de nós, daqui em diante e para sempre. Também somos chamados a cuidar de todos os filhos de Deus, os vivos e os mortos. As seções 127 e 128 são duas cartas que Joseph escreveu aos santos enquanto estava escondido em setembro de 1842. Agora vamos ver o contexto e o contexto imediato em detalhes. Primeiro, algumas palavras sobre por que essas seções são únicas. Quando a edição de 1844 de Doutrina e Convênios foi publicada, ela tinha 110 seções, das quais apenas 4 datavam do período de Nauvoo. Isso inclui o que hoje são as seções 124. De certa forma, a seção 124 era entendida como a revelação de Nauvoo. Também tínhamos as seções 127 e 128. Joseph aprovou essas seções para inclusão em Doutrina e Convênios. Agora, como vocês sabem, quando Doutrina e Convênios foi publicado em 1844, em Cos, ele também incluía a seção 135. Joseph não autorizou a seção 135, mas tenho certeza de que ele estava de acordo com ela.
certo? Essa é a seção sobre o martírio que foi rapidamente adicionada após a morte de Joseph. As outras seções sobre as quais acabamos de falar, 125 e 126, juntamente com várias outras seções, foram adicionadas em 1876, quando Orson Pratt compilou uma nova edição de Doutrina e Convênios. Na mesma época, Pratt acrescentou partes das cartas de Joseph, da prisão de Liberty, essas cartas maravilhosas de 121 a 123. O que isso significa? Significa que as seções 120 e 728 são as primeiras cartas, pelo que eu sei, a serem publicadas em Doutrina e Convênios. As cartas em si não são revelações ditadas. Elas contêm passagens reveladoras. Elas contêm momentos em que o Senhor está dando instruções. Elas não são, em si mesmas, revelações ditadas. Joseph compreendeu seu valor e acreditou que elas precisavam ser incluídas no cânone. Nos primeiros versículos da seção 127, Joseph escreve sobre seus inimigos que o perseguem, mais uma vez perseguindo-o, e mais uma vez voltaremos a esse contexto imediato. Ele também se refere à perseguição de forma mais geral que enfrentou ao longo de sua vida. Águas profundas são onde costumo nadar. Tudo isso se tornou algo natural para mim, e sinto-me como Paulo, glorificando-me nas tribulações. É algo notável de se dizer e nasce da experiência. Agora Joseph experimenta perseguição ao longo de seu ministério. Suspeito que sua prisão na cadeia de Liberty seja uma espécie de ponto de inflexão no qual ele começa a se gloriar na tribulação. Não acho que ele comece essa experiência glorificando-se na tribulação. Ele não teria orado a Deus, perguntando onde Deus estava se estivesse se glorificando naquele momento. À medida que ele recebe a resposta, enquanto espera pela resposta, ao receber a resposta, ao aprender que, sim, com o tempo você triunfará sobre todos os seus inimigos. A propósito, isso aparece no versículo 2, seção 127. Ele está refletindo sobre o que o Senhor lhe disse na prisão de Liberty. Ele também é informado de que, se suportasse bem sua aflição, Deus o exaltaria nas alturas. Essa experiência na prisão de Liberty amplia sua visão. Inicialmente, com o que ele está preocupado consigo mesmo e com os santos. Ele está ouvindo relatos sobre o sofrimento deles. Acho que a experiência na prisão de Liberty realmente amplia sua compreensão e sua visão para pensar de forma ainda mais ampla. No versículo 3 de 127, Joseph novamente se refere ao que o Senhor lhe disse na prisão de Liberty, que seus inimigos enfrentariam a justiça de Deus. Então, o que ele faz? Ele segue em frente rapidamente, como se dissesse, tudo bem, isso está nas mãos do Senhor. Agora, não estou sugerindo que Joseph não pense em seus inimigos daqui para frente. Ele pensa e tem coisas a dizer sobre eles. Ele volta seu foco para outro lugar. Na prisão de Liberty, enquanto Joseph volta para dentro, substitui a raiva por esperança e amor, ele se volta para Deus. O Senhor, então, lhe dá revelações que o capacitam ainda mais a se voltar para fora e, como discutiremos, até mesmo para trás, a fim de abençoar todos os filhos de Deus. Acho notável que, pouco tempo depois de sair da prisão, ele envia uma carta ao Quórum dos 12. Estamos em dezembro de 1840. O Quórum dos 12 está em missão, como já indicamos. Joseph escreveu estas linhas memoráveis que soarão familiares. O amor é uma das principais características da divindade e deve ser manifestado por aqueles que aspiram ser filhos de Deus. Um homem cheio do amor de Deus não se contenta em abençoar apenas sua família. Como diz a seção 126, ele deve fazer isso também, mas também precisa percorrer o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a família humana. Ele realmente diz, esses têm sido seus sentimentos e o levaram a renunciar aos prazeres do lar para que pudesse ser uma bênção para outros que são, e adoro essa frase, candidatos à imortalidade. Portanto, as linhas sobre pregar o evangelho também acho que estão muito ligadas aos ensinamentos sobre o batismo pelos mortos. Na verdade, Joseph fala sobre o batismo pelos mortos na mesma carta. Parte do que estou tentando dizer aqui é a experiência da prisão de Liberty, outros contextos de sofrimento e separação dos santos ou de entes queridos, ou até mesmo sentir-se separado de Deus. Esses momentos para Joseph são incubadoras para suas revelações. São incubadoras para suas revelações de ensinamentos que visam abordar todo o sofrimento humano e, em grande medida, abordar a fragilidade da conexão humana. Nos versículos 4 e 5, Joseph se torna revelador. Agora, ouvimos algumas das palavras do Senhor. O Senhor ordena aos santos que continuem o trabalho no templo. Esse seria o templo de Nauvoo e, em seguida, ele passa a oferecer instruções sobre este grande tema, o batismo pelos mortos. Agora, uma grande parte do contexto aqui é para delinear as origens do batismo pelos mortos. Podemos começar com um ponto óbvio.
Foi um ponto que tentei destacar por meio do pequeno relato que compartilhei no início. Ao longo da história da humanidade, os vivos têm feito trabalhos pelos mortos em todas as culturas, cuidando do corpo, orando pelos falecidos, criando registros de suas vidas. Há um livro do historiador cultural Thomas Lore intitulado O Trabalho dos Mortos. Não é sobre os santos dos últimos dias. É uma história de como os vivos cuidaram dos mortos. Grande parte desse trabalho, ao longo da história, é de natureza religiosa. Estudiosos examinaram o trabalho pelos mortos realizado pelos primeiros cristãos, por exemplo, incluindo orações pelos mortos e até mesmo o batismo pelos mortos. Conhecemos a passagem em 1 Coríntios 15, versículo 29, Paulo. Ele não está dando uma palestra sobre o batismo pelos mortos. Ele está falando sobre a ressurreição. Ele está defendendo a ressurreição ao perguntar por que algumas pessoas são batizadas pelos mortos se os mortos não ressuscitam. Sabemos que alguns cristãos primitivos realizavam batismos pelos mortos. Essa parece ter sido uma prática mais limitada e parece ter sido feita para aqueles que acreditavam, mas não haviam sido batizados. Agora, nos séculos subsequentes, o trabalho pelos mortos tornou-se um ponto de discórdia e divisão. Agostinho rejeitou a ideia de que a salvação poderia ser encontrada após a morte. Nos séculos posteriores, os reformadores protestantes condenaram a visão católica do purgatório e a prática de orar pelos mortos, acreditando, em sua maioria, com algumas ressalvas, que os mortos iam imediatamente para o céu ou para o inferno. Os protestantes viam as orações pelos mortos como um exemplo da ênfase equivocada dos católicos nas obras, que eles acreditavam minar a doutrina da graça. Agora, os protestantes não se livram totalmente de todos os sacramentos. É claro que praticam o batismo e a ceia do Senhor. Para a maioria deles, essas ordenanças são comemorativas. Elas não são salvíficas. Elas não salvam. Na verdade, há um dicionário teológico muito proeminente, escrito pouco antes do nascimento de Joseph Smith por um homem chamado Charles Buck, e há uma entrada sobre o batismo que diz, em parte, e ele é protestante, que o batismo não é essencial para a salvação. Escreve ele. Supor que é essencial é colocá-lo no lugar daquilo que ele significa. Se o batismo não é essencial, não há necessidade de batismo pelos mortos. A propósito, ele tem uma entrada nesse dicionário sobre o batismo pelos mortos. Quando ele diz que isso era usado antigamente, ele cita 1 Coríntios 15, 29. Em seguida, ele fornece uma interpretação que sugere que o batismo não era literal. Os cristãos antigos não realizavam batismos pelos mortos. O que estou dizendo é que os santos dos últimos dias na América colonial não são únicos apenas pela prática do batismo pelos mortos, mas também por sua visão do batismo, descrevendo-o como essencial. Mesmo os batistas, eles achavam que o batismo era importante? Está no nome? Eles achavam que era essencial para salvar você ou que tinha algum poder salvífico totalmente transformador? Não. Era um sinal de sua crença em Cristo, um símbolo de sua crença. De certa forma, temos mais em comum com os católicos do que com os protestantes. Nossa fé é, de certa forma, vou usar o termo sacramental, ritualística. Acreditamos que os seus pecados são perdoados através do batismo. Isso é essencial. Agora, é também um símbolo e um sinal, e é essas coisas também. Se insistirmos na necessidade de um batismo, isso cria um dilema em relação àqueles que morreram sem ele. Quando, na década de 1830, os santos dizem, não, você deve ser batizado. Mas e todas as pessoas que morreram? Agora vou mencionar 2 precedentes interessantes para o batismo pelos mortos nos Estados Unidos. De acordo com um historiador do século XIX, havia um grupo de pietistas alemães que imigraram para a Pensilvânia e realizavam batismos pelos mortos. Ele escreve que, em 1738, um homem foi batizado por sua mãe falecida e outro homem foi batizado por seu pai falecido. O historiador diz que a ideia de garantir imunidade para parentes e amigos falecidos ou ausentes agradou ao gosto popular. Segundo esse historiador, essa prática continuou até a década de 1830. Essa teria sido a exceção. Não conheço nenhum outro caso na América colonial. Vou citar um precedente mais interessante que considero imediato. Maio de 1840, Brigham, sabemos onde ele está. Ele está em uma missão. Ele escreve para sua esposa Mary Ann e conta a ela sobre uma visão que teve uma convertida à igreja chamada Ann Booth. Agora, se você quiser ler mais sobre isso, Chris Blythe escreveu um artigo muito bom sobre o assunto. Brigham envia notícias sobre essa visão e, na verdade, inclui em sua carta uma transcrição do relato dela sobre a visão. Vou ler uma parte. Ela diz: levada em uma visão ao lugar dos espíritos que partiram, vi 12 prisões, uma acima da outra, muito grandes.
Ao chegar à prisão mais alta, vi um dos 12 apóstolos do Cordeiro que havia sido martirizado na América. Essa é uma referência a David Patton, um membro original do Quórum dos 12 que morrera na Batalha de Crooked River. Em 1838, pouco antes de alguns anos antes do que o registro continua a afirmar, Patton estava parado na porta da prisão segurando uma chave na mão, com a qual destrancou a porta e entrou. De acordo com o relato, John Wesley cumprimentou David Patton e anunciou que a libertação havia chegado. De acordo com a visão de Ann Booth, Patton pregou o batismo e a confirmação. E então ela diz que um rio de água cristalina apareceu, Patton entrou na água com Wesley e o batizou. Patton ordenou Wesley ao sacerdócio aarônico e Wesley batizou os outros prisioneiros. Patton os confirmou. Os membros da igreja deram-lhes o dom do Espírito Santo. Ann Booth também registra que teve um reencontro com seu avô falecido e sua mãe, que a abençoaram. Brigham e outros líderes na Grã-Bretanha sabiam dessa visão. Eles escreveram para casa sobre isso. Também sabemos que Joseph Smith sabia sobre isso porque, alguns meses depois, em outubro de 1840, ele deu um sermão sobre o batismo pelos mortos e se referiu à visão. Ele disse o seguinte: de acordo com Villate Kimball, Joseph ensinou que o evangelho será pregado aos mortos na prisão, mas não existe batismo de espíritos. Joseph não descarta totalmente a visão da irmã Booth. Agora, o que tudo isso significa? Não tenho certeza absoluta. Joseph pode ter recebido uma revelação sobre o batismo pelos mortos antes mesmo de ouvir falar da visão de Booth, ou talvez a visão de Booth o tenha inspirado a refletir mais sobre um assunto sobre o qual ele já vinha pensando e a receber revelação sobre esse assunto. Em ambos os casos, Joseph apreciou a ênfase da visão na necessidade de os mortos serem batizados, mesmo ensinando que os espíritos não podem ser batizados. Os santos dos últimos dias acreditam que o batismo é necessário. Os santos dos últimos dias também acreditam que o batismo requer corpos, o que corresponde à ênfase no termo encarnação nas revelações de Joseph. Os corpos são essenciais para a exaltação. Precisamos de corpos também para realizar certas obras. É claro que nossos corpos são fonte de muito sofrimento durante esta vida. As revelações de Joseph ensinam que nossa alma é composta de corpo e espírito, e que ambos são componentes cruciais da salvação. Nosso sistema de crenças valoriza a materialidade, e, no final da década de 1830, os santos sabiam que os mortos que tivessem recebido o evangelho estariam no reino celestial, mas, dada a ênfase no batismo e na incorporação, eles não tinham certeza de como isso fazia sentido, ou pelo menos, se pensassem muito sobre isso, talvez não tivessem certeza de como isso faria sentido. Esse é parte do contexto imediato. Há um contexto ainda mais imediato para a introdução de Joseph, da prática e do ensino do batismo pelos mortos, e isso também está ligado à morte. Essa separação, uma separação muito severa do espírito do corpo, é um contexto central para Joseph introduzir essa prática. Relatos da visão de Ann Booth estão cruzando o Atlântico. O que os santos estão fazendo em Nauvoo? Eles estão encarando a morte nas margens do rio Mississippi. Muitos deles chegaram a Commerce, nas margens do rio Mississippi. E o que acontece? Eles adoecem. Eles adoecem com malária e não sabem por quê. Eles não sabem qual é a causa, mas estão adoecendo. Alguns são milagrosamente curados, outros morrem. Um dos que morrem é Seymour Brunson. Na verdade, os registros dizem que, momentos antes de ele morrer, Joseph estava lá. Ele diz que David Patton, o mesmo David Patton que acabamos de mencionar, estava na sala do outro lado do véu e o exortou a se juntar a ele do outro lado. Dias depois, no funeral de Brunson, em 15 de agosto de 1840, Joseph introduziu a prática do batismo pelos mortos. Temos um relato. Não temos relatos contemporâneos, temos lembranças. De acordo com o relato de Simon Baker, Joseph fez referência a 1 Coríntios 15. Em seguida, ele falou com uma viúva na plateia cujo filho havia falecido antes de ser batizado. Acreditamos que se tratava de Jane Harper Neyman. E, de acordo com Baker, Joseph disse à viúva e aos santos que os vivos podiam ser batizados pelos mortos. Cerca de um mês depois, Harvey Olmsted, membro da igreja, batizou Jane em nome de seu filho, Cyrus. Vienna Jacques estava a cavalo, atuando como testemunha no rio Mississippi. Vienna Jacques era alguém diferente, alguém de quem eu nunca ouvi falar quando era criança ou na história da igreja, seja lá o que for, no seminário. Agora estamos descobrindo todas essas coisas, doando seus recursos, e ela era uma força da natureza. Nosso amigo Dr. Anthony Sweat, que esteve conosco na dedicação do templo de Kirtland, é um artista. Ele diria que é um artista tão bom que se tornou professor de religião. Se você quiser procurar, chama-se Primeiro Batismo pelos Mortos, e tem Jane Neyman lá e Vienna Jacques, não é? Há alguma incerteza sobre como pronunciar o sobrenome dela? Jacques.
Eu digo Jacques. Sim, ela está montada a cavalo no rio, testemunhando. Sim, vou acrescentar isso. Brett Rogers, historiador da Biblioteca de História da Igreja, publicou recentemente a biografia dela. Ah, tudo bem. Uau! Ou uma biografia dela, então sim, dê uma olhada na pintura e no livro. Se você já esteve na sala do Sumo Conselho, em praticamente qualquer centro de estaca, você tem, eu acho, um conjunto de certas pinturas. Há o Cristo ressuscitado dizendo: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os." Isso parece essencial ali. Certa vez peguei um livro chamado Que os Verdadeiros Hereges se Levantem, escrito por um evangélico chamado David W. Berkot. Gostei muito de como ele analisou o cristianismo primitivo e fez comentários. Na verdade, há uma seção chamada Nossa Necessidade de Humildade Doutrinária. Ouça isso. Ele disse, curiosamente, que nós, evangélicos, parecemos reconhecer a necessidade de algum tipo de cerimônia de iniciação, um rito de passagem para marcar o renascimento cristão. Estranhamente, geralmente rejeitamos a cerimônia histórica do renascimento batismal e desenvolvemos nossa própria cerimônia especial, o chamado ao altar. Quando Pedro pregou aos judeus no dia de Pentecostes, seus ouvintes perguntaram-lhe: "O que devemos fazer?" Pedro disse-lhes para irem até a frente da multidão e convidarem Jesus a entrar em seus corações? Não. Ele disse-lhes: "Arrependam-se, e que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados." Depois que Filipe explicou o evangelho ao eunuco etíope, o que ele fez? Ele imediatamente o batizou. Da mesma forma, quando Deus demonstrou a Pedro, pelo derramamento do Espírito sobre Cornélio, que o cristianismo estava aberto aos gentios, a primeira coisa que Pedro fez foi batizar Cornélio e sua família. Quando Paulo pregou no meio da noite ao carcereiro de Filipos e sua família, Paulo fez um chamado ao altar? Não. As Escrituras dizem: "Então eles falaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam na casa, e ele os levou naquela mesma hora da noite e lavou suas feridas, e imediatamente ele e toda a sua família foram batizados." Então o Sr. Berkot diz: já que sentimos a necessidade de associar nosso renascimento espiritual a um dia e hora fixos, por que não vinculá-lo ao batismo em vez do chamado ao altar? Na verdade, o chamado ao altar e as orações associadas são um produto dos movimentos de avivamento dos séculos XVIII e XIX e eram praticamente desconhecidos para qualquer cristão antes dessa época. Você deve nascer de novo. Essas palavras que são frequentemente repetidas nas obras padrão. E como interpretamos isso como um batismo com água e do Espírito, talvez seja o batismo e a confirmação. Isso está relacionado às conversas que Oliver Cowdery e Joseph Smith estão tendo sobre a seção que se torna a seção 20. Eles têm uma discordância sobre parte da linguagem. Oliver Cowdery, que essencialmente escreveu outra versão dos artigos da igreja, tinha uma frase lá dizendo que os membros precisam se levantar e contar sobre seu caminho na salvação, sua história de conversão. Joseph diz: não é isso. Então sim, esse é um contexto crucial. Sim, obrigado, John. Sim, isso foi bom. Jordan, o que fazemos a seguir? Durante esse mesmo período, Joseph se preocupava com separações mais imediatas. O que quero dizer com isso é que, durante o verão e outono de 1840, seu pai, Joseph Smith Sr., estava doente. Joseph Jr. era e ameaçado de ser removido de Illinois em setembro de 1840, mesmo mês em que Jane Neyman foi batizada por seu filho falecido. As autoridades do Missouri iniciaram um processo de extradição contra Joseph Smith. A extradição envolve a remoção de uma pessoa de um estado para outro para julgamento. Nesse caso, as autoridades do Missouri queriam extraditar Joseph de volta ao Missouri para ser julgado por crimes que ele supostamente cometeu durante o que é chamado de Guerra Mormon. Agora temos uma ótima passagem da história de Lucy Mack Smith, que destaca a estreita relação entre esses contextos e o novo ensinamento do batismo pelos mortos. Ela diz que, em uma noite de sábado, em meados de setembro de 1840, Joseph Smith Sr. estava tão doente que vomitou sangue. Na manhã seguinte, Joseph Jr. aparece. Ela escreve que ele entrou e disse ao pai que ele não deveria mais se preocupar com os moradores do Missouri, após o que informou ao pai que era então privilégio dos santos serem batizados pelos mortos. Esses dois fatos, o primeiro de que Joseph Smith Jr. estava a salvo da extradição por enquanto e o segundo de que os mortos podiam ser libertados da prisão espiritual.
O Sr. Smith, Joseph Smith Sr., ficou muito feliz ao ouvir isso e pediu que Joseph fosse batizado por Alvin imediatamente. Joseph Smith Sr. então prossegue dizendo que está muito doente. Ele está essencialmente em seu leito de morte. Ele prossegue abençoando seus filhos. Lucy escreve que, após as bênçãos, ele fez uma pausa e disse: "Eu posso ver e ouvir tão bem quanto sempre pude." Hoje discutiremos muito sobre ver e ouvir. Então houve uma segunda pausa antes de ele dizer: "Vejo Alvin." Em seguida, houve uma terceira pausa e ele disse: "Vou viver mais 7 ou 8 minutos." Ele morreu cerca de 8 minutos depois. Lucy diz que descobrimos que seus registros nem sempre são precisos, mas acho essas passagens muito interessantes. Ela observa que eles foram obrigados a comparecer ao funeral no dia seguinte ou correr o risco, segundo ela, de ver Joseph e Hiram arrancados do cadáver de seu pai antes que ele fosse enterrado e levado por seus inimigos para a prisão. Depois de depositarmos seus últimos restos mortais em sua estreita casa, ela escreveu: "Meus filhos fugiram da cidade. Hiram foi batizado por Alvin. Logo depois disso, ele realmente foi batizado novamente por Alvin no ano seguinte. Por quê? Não temos certeza, talvez tenha sido depois que a fonte do templo foi concluída. O ponto a ser destacado aqui é que os contextos de sofrimento, perseguição, morte e separação foram trampolins para a revelação. Certamente foram para Joseph. Acho que podem ser para nós também. Joseph teve essa visão do reino celestial em 1836, sugerindo que os mortos que tivessem recebido o evangelho estariam no reino celestial. Agora os santos podiam fazer algo a respeito. Eles sabiam que era esse o caso. Agora eles podem fazer algo a respeito, então eles fizeram. Adoro o que Villette Kimball disse em uma carta ao marido, Heber, que novamente está em missão nas Ilhas Britânicas. Ela diz que as águas, ou seja, as águas do rio Mississippi, têm estado continuamente agitadas. Eles estão se reunindo no rio Mississippi. Sim. Lembre-se novamente, Brigham, Heber e Wilford não estavam em Nauvoo para esse grande anúncio. Eles estavam em missão nas Ilhas Britânicas. Muitos deles ficam sabendo da prática por meio de cartas escritas por suas esposas. Em outubro de 1840, Phoebe escreve para Wilford dizendo que houve um grande número de mortes em Commerce, que as pessoas estão morrendo. E então ela diz: e Joseph ensinou que os vivos devem ser batizados pelos mortos para que eles possam ser julgados de acordo com os homens na carne. Joseph, ela escreve, explicou que os membros poderiam ser batizados pelos seus parentes falecidos, incluindo filhos, pais, irmãos, irmãs, avós, tios e tias, e que assim que os mortos fossem batizados, eles seriam libertados da prisão e seus amigos poderiam reivindicá-los na ressurreição e levá-los para o reino celestial. É claro que acreditamos que os mortos têm a opção de aceitar ou rejeitar esses batismos e ordenanças. É o arbítrio. Você pode ouvir na declaração de Phoebe a exuberância dos santos. As águas estão continuamente turbulentas. Continuamente perturbados. Eles não estão sendo batizados por parentes distantes. Alguém que eles encontraram em sua árvore genealógica. Eles não tinham essa linguagem. Eles estão sendo batizados, na verdade, Joseph está instruindo-os a serem batizados por familiares próximos. Eles foram batizados por aqueles que conheciam e por aqueles cujas mortes eles lamentaram. Agora, ao longo do século XIX, o trabalho se expande tanto em termos do tipo de trabalho realizado pelos mortos, quanto no escopo de para quem os santos realizam o trabalho. Mas, inicialmente, esse foco está nos membros da família muito próximos. Então, o próprio Joseph acaba escrevendo aos 12 sobre o ensinamento. Eu mencionei a carta de dezembro de 1840. Essa carta, com a grande declaração sobre um homem que está cheio do amor de Deus, não se contenta em abençoar apenas sua família. Mais adiante na carta ele diz: "Presumo que a doutrina do batismo pelos mortos já tenha chegado aos seus ouvidos e possa ter levantado algumas dúvidas em sua mente a respeito do mesmo. Este é um momento interessante. Vocês podem aprender sobre o batismo pelos mortos quando estiverem no leito de morte, e Joseph aparecer em sua casa e disser: Adivinha, pai? Os vivos podem ser batizados pelos mortos. Vocês podem ouvir sobre isso em sua missão e alguém enviar uma carta, certo?" As coisas estavam mudando rapidamente em termos teológicos durante esse período, mas Joseph diz:
Não posso, nesta carta, dar-lhe todas as informações que você deseja sobre o assunto, mas, além do meu conhecimento independente da Bíblia, eu diria que isso certamente era praticado pelas igrejas antigas em São Paulo, que se esforçava para provar a doutrina da ressurreição a partir da mesma. Mencionei a doutrina pela primeira vez em público enquanto pregava o sermão fúnebre do irmão Brunson, e desde então tenho dado instruções gerais à igreja sobre o assunto. Ele prossegue, explicando que os santos têm o privilégio de ser batizados por seus parentes falecidos, que eles acreditam que teriam abraçado o Evangelho se tivessem tido o privilégio de ouvi-lo e que receberam o Evangelho e o Espírito por meio daqueles que foram comissionados para pregar a eles. Enquanto estivermos na prisão, saberemos muito mais sobre isso por meio de seu sobrinho, Joseph Fielding Smith, e sua visão. Sem nos alongarmos sobre o assunto, vocês sem dúvida verão sua consistência e razoabilidade. E ele apresenta o Evangelho de Cristo provavelmente em uma escala mais ampla do que alguns o receberam. Adoro essa frase, mas como a realização desse rito é mais particularmente restrita a este lugar, não será necessário entrar em detalhes. Ao mesmo tempo, sempre fico feliz em fornecer todas as informações ao meu alcance, mas meu espaço não me permite fazê-lo. Você vê esse tipo de frase em muitos desses documentos. Joseph frequentemente sentia que lhe faltava a linguagem, o espaço e o tempo para transmitir adequadamente suas visões e revelações. Isso certamente se aplica ao batismo pelos mortos. Apenas um mês depois, Joseph recebeu mais instruções sobre o batismo pelos mortos. Mencionamos sua revelação de janeiro de 1841, seção 124. Nela, o Senhor dá instruções para construir um templo, para construir uma casa em Nauvoo. A propósito, não é interessante? Se você ler a seção 124, verá que há quase a mesma ênfase na construção da casa em Nauvoo e da casa do Senhor. E isso é interessante. O que isso sugere? Acho que sugere que esses esforços estão ligados. Somos chamados a oferecer hospitalidade cristã e ordenanças salvadoras a todos os filhos de Deus. Que maneira maravilhosa de viver os dois grandes mandamentos. Construir habitações para Deus, oferecer hospitalidade aos filhos de Deus e cuidar das necessidades temporais e espirituais. Em seguida, o Senhor aborda, especificamente, o batismo pelos mortos. Construam uma casa em meu nome para o Altíssimo. Novamente, na seção 124, para que o Altíssimo habite nela, a fim de que ele possa vir e restaurar novamente o que foi perdido para vocês, ou o que ele tirou, a saber, a plenitude do sacerdócio. É claro que há muito mais sobre isso na seção 128. Quanto à pia batismal, não há nenhuma na terra para que meus santos possam ser batizados pelos que já faleceram, pois essa ordenança pertence à minha casa. Os santos continuam a trabalhar no templo. Eles começam a trabalhar em uma pia batismal para o templo. Enquanto isso, conforme permitido pelo Senhor, eles continuam a realizar batismos pelos mortos no rio Mississippi. Alguns números. Em 1841, os santos em Nauvoo realizaram quase 7.000 batismos pelos mortos no rio. Nehemiah Brush foi batizado em nome de mais de 100 pessoas. Sarah Cleveland foi batizada por cerca de 40 pessoas. Franklin Richards foi batizado por seu irmão, que havia sido morto no massacre de Hunts Mill. Décadas mais tarde, Wilford Woodruff refletiu sobre isso. Wilford Woodruff, é claro, é uma figura muito importante por vários motivos. Um deles é o desenvolvimento do trabalho do templo. Ele ampliou esse trabalho de maneiras significativas. Décadas mais tarde, ele refletiu sobre esse momento e disse o seguinte: quando o profeta Joseph recebeu essa revelação do céu, o que ele fez? Há testemunhas aqui do que ele fez. Ele nunca parou até receber a plenitude da palavra de Deus a ele concernente ao batismo pelos mortos. Antes de receber a plenitude, ele foi ao rio Mississippi, assim como eu e outros. E cada um de nós batizou 100 pessoas pelos mortos, sem que houvesse ninguém para registrar um único ato que realizamos. Por que fizemos isso? Por causa da alegria que sentimos ao pensar que nós, em carne e osso, podíamos estar ali e redimir nossos mortos. Não esperamos para saber qual seria o resultado disso ou como tudo isso deveria ser. Não é lindo? Ele está dizendo algo como, sim, não tínhamos tudo planejado. Como não iríamos nos reunir no rio Mississippi para realizar esses batismos pelos mortos? Tive dificuldade em encontrar uma boa fonte para isso. Há uma história de que o presidente Packer estava respondendo a perguntas de um jornalista e alguém disse: "Você realmente pretende fazer esse trabalho no templo por todas as pessoas que já viveram? Você tem ideia do tamanho disso?" Sim, quero dizer. E o presidente Packer, acho que disse algo como: "É um trabalho grande." Sim, Provavelmente, 1000 anos e 1000 templos.
Excelente. É um trabalho enorme, é uma doutrina maravilhosa. Há muito mais a ser dito sobre isso. Observarei que, na seção 124, o Senhor faz referência aos batismos pelos mortos realizados por aqueles que estão espalhados pelo mundo. Eles não estão fazendo isso nas Ilhas Britânicas. Lembre-se do que Joseph disse em sua carta. Isso se limita principalmente a este lugar. Na verdade, sabemos que os santos em outras áreas, incluindo Kirtland, realizavam batismos pelos mortos. Em outubro de 1841, Joseph diz: "Não haverá mais batismos pelos mortos até que tenhamos aquela pia batismal concluída." Semanas depois disso, Brigham Young dedica uma pia batismal temporária de madeira no porão do templo inacabado. Algumas semanas depois, os santos começaram a realizar batismos na pia. Temos algumas exceções em termos de batismos realizados fora da pia depois disso. Na maior parte das vezes, a prática do batismo pelos mortos fica então restrita à pia do templo. Todos os outros ensinamentos e práticas da restauração evoluem com o tempo e em relação às circunstâncias dos santos. Eles chegavam a anotar por quem estavam sendo batizados ou era algo como... Alguém estava registrando isso? Inicialmente presumo que, em alguns casos, eles nem mesmo gravavam. Temos alguns registros de batismos pelos mortos anteriores a essas cartas, antes das sessões 127 e 128. Havia uma sensação de que deveríamos manter alguns registros, mas não no nível que eles alcançaram após essas cartas. Por que precisamos de templos para realizar isso? O Senhor diz que devemos fazê-lo, então acho que essa é uma boa razão, porque Ele permite exceções. Não tenho a resposta. Deus não precisa de uma casa. Ele não está procurando um lugar agradável para morar. Eu diria o seguinte, pelo menos para os primeiros santos, o processo de construção de templos, especialmente para esses santos que não têm muitos recursos financeiros, vai prepará-los de maneira única para serem investidos com o poder do alto. O fato de terem que sacrificar tanto para construir um templo, como eles vão se sentir quando entrarem nesse templo e receberem essas ordenanças? Certo? A construção do templo faz de você alguém. Assim como a construção de Sião faz de você alguém. Deus não lhe dá isso. Você constrói e se torna alguém nesse processo. Também é interessante notar que o trabalho físico da construção os preparou para receber essas ordenanças tangíveis. Você as sente. É físico. Quando concluíram o templo, eles trabalharam com o mesmo entusiasmo que os levou a se reunir no rio Mississippi para serem batizados por seus mortos. Mesmo sabendo que seu tempo em Nauvoo era muito limitado, isso me faz pensar sobre os dias de hoje. Eu não ajudo na construção de um templo, quer dizer, eu pago meu dízimo. Não estou lá com meu carrinho de mão, certo? Na verdade, eles me expulsariam. Diriam, saia daqui. Você vai se machucar? Você está atrasando o trabalho. Isso me leva a pensar. O que fazemos hoje? Obviamente, doar o dízimo não é nada. Isso é algo que tipo de sacrifício fazemos? Eu me pergunto se, em algum nível, o tempo substituiu o esforço físico. Ambos ainda são necessários até certo ponto, e, em diferentes partes do mundo, ainda leva mais tempo para chegar a um templo, embora esteja ficando mais fácil. Para muitos de nós, devo dizer, leva relativamente pouco tempo para chegar ao templo, mas você tem que passar um tempo lá e nos pedem para abrir mão desse tempo. Às vezes pensamos, uau, pessoal, o quê? O que eles faziam no passado? Eles tinham tanto tempo. Quero dizer, eles eram ocupados. Você tinha que trabalhar a terra para realmente comer. Pense em todas as demandas sobre o nosso tempo. Acho que nunca estivemos tão ocupados. As opções para gastar nosso tempo são tantas, e muitas delas são boas. Talvez nosso esforço para reservar tempo para frequentar o templo, para prestar atenção no templo. Há um ótimo artigo de Michael Alston sobre o sacramento da atenção, e ele diz que há uma razão para usarmos o termo prestar atenção. Isso nos custa algo, dedicar tempo e depois prestar atenção. Talvez seja isso que nos prepara para receber o poder do alto hoje. Sim, não é sair com um carrinho de mão e trabalhar, mas talvez seja fazer comigo a mesma coisa que o trabalho fez com eles. Gosto muito disso. Jordan, você pode pensar que a obra do Senhor às vezes é um paradoxo. Ele diz que, se você perder sua vida, você a ganhará. Você pensa, isso não faz sentido. Se você pagar o dízimo, as janelas do céu se abrirão. Você pensa, bem, estou dando algo. Como? Como vou receber algo em troca? Talvez seja a mesma coisa com o templo. Não tenho tempo para ir ao templo. Oh, vá ao templo. Você terá mais tempo ou algo acontecerá com você. Talvez uma maneira de dizer isso seja que você terá a eternidade. Estou pensando nessas revelações sobre a lei da consagração, certo? É como, dê-me tudo, porque na verdade é meu. Mostre-me que você sabe que é meu, e se você cumprir essa lei, o que eu lhe darei.
eu lhe darei o reino. Tudo o que o Pai tem será seu. Somos o tipo de pessoa que pode usar esse tipo de tempo, usar esse tipo de poder? Bem, e acho que o templo pode nos preparar para esse tipo de coisa. O presidente Hinckley disse que o que parece ser um sacrifício acaba sendo um investimento que rende dividendos pelo resto da vida. Acho que ele estava falando sobre missões, mas acho que nosso tempo no templo é a mesma coisa. Parece um sacrifício, acaba sendo um investimento que continua rendendo dividendos. Lembre-se também de que há outra alma imortal do outro lado, que se beneficiou do seu tempo no templo. Isso é muito importante. Outra pessoa lá fora. É por isso que gosto quando chamam de serviço no templo, um serviço que atravessa o véu. É incrível pensar nisso. Encontrei uma declaração do Elder Richard G. Scott. Ele disse: "Jovens, vocês querem uma maneira segura de eliminar a influência do adversário em sua vida? Essa é uma declaração bastante ousada. Uma maneira segura de eliminar a influência do adversário em sua vida. Mergulhem na busca por seus antepassados. Preparem os nomes deles para as ordenanças sagradas vicárias disponíveis no templo e, em seguida, vão ao templo para representar eles e receber as ordenanças do batismo e o dom do Espírito Santo. À medida que envelhecerem, vocês poderão participar do recebimento das outras ordenanças também. Não consigo pensar em nenhuma proteção maior contra a influência do adversário em sua vida." E parece que ouvimos coisas semelhantes recentemente de nosso profeta. Sim, estamos em 2012. Uma maneira segura de eliminar a influência do adversário. Encontre seus antepassados, prepare seus nomes, o que nunca foi tão fácil. Basta alguns toques no celular. Como pai de adolescentes, John, eu quero isso. Isso está no topo da minha lista para reduzir os efeitos do adversário na vida dos meus filhos. Tenho uma resposta bem aqui. Aqui está algo que posso fazer. No domingo passado, tivemos uma despedida de missão na minha ala. O Elder Mason Ontiveros agradeceu ao bispo pelas viagens ao templo que fizeram. Ele disse: "Primeiro, pensei nos lanches, ou no que quer que fosse que receberíamos depois. Então agradeci a ele pelo tempo que passamos no templo. Adorei isso. O que ficará com ele quando partir para a Colômbia é o tempo que passou no templo."